Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Conexões de Impacto. Hoje iremos abordar um tema que ele é um tanto preocupante, mas precisamos falar sobre ele. Qual é ele? Violência sexual online. É preciso proteger a infância e juventude. Nós sabemos que estamos vivendo uma era de intensa transformação digital. A nossa sociedade, ela está se tornando digital. E com isso, os contatos, relacionamentos, formas de interações estão acontecendo grandemente na parte online, nas plataformas digitais. E as crianças e adolescentes também estão tendo acesso a esses conteúdos, a essas interações, a essas relações, modificando a forma com que pais, tutores e a rede de proteção devem fiscalizar e ver como interagir e proteger de predadores e ataques a que estão submetidos essas interações online. Vamos lá? Por que essa sociedade digital, nesse momento de transformação digital, traz tantos desafios? Crianças e adolescentes têm contatos desde a mais tenra idade a jogos, a telas. Inclusive, se você ver aqui embaixo, tem um link para quem quiser se aprofundar, um dos episódios nos quais foi abordado o uso de telas na primeira infância e os riscos do que é submeter crianças de pequena idade e de todas as idades, né, a essa superexposição digital e essa interação sem a capacidade cognitiva, sem a capacidade e maturidade de distinguir relacionamentos e como navegar nesse novo universo digital. E eu sempre digo que pais e tutores também, eles não estão muito conscientes dos riscos e perigos porque não têm a devida formação de literacia digital para conhecer esses riscos. É preciso ter treinamento em cibersegurança, saber o que é uma plataforma digital, saber os riscos de interação nessa plataforma digital. E se os pais ou responsáveis desconhecem esses riscos, como é que eles vão repassar essas informações às suas crianças e aos seus adolescentes? Não faz muito tempo, quando esse mundo digital ainda não estava assim dominando a nossa sociedade, era comum escutar, até mesmo eu escutei, os cuidados e orientações. Não fale com estranhos. Se você estiver sozinho na rua, busque um adulto conhecido, até porque uma criança, a depender da idade, não andava na rua sozinha. Tinha horário para chegar, havia uma fiscalização ao sair da escola e o trajeto de casa era sempre acompanhada por um responsável. Tinham sempre aquelas orientações: não fale com estranhos, se lhe dirigir a palavra, não responda, não diga seu nome, não diga quem você é, não diga onde você mora. E no ambiente digital, esses cuidados não foram repassados, como se estar dentro de casa ensejasse uma espécie de proteção que ela é inexistente. Então, se em décadas atrás o perigo estava nas ruas, quando a criança estava na rua, hoje o perigo está dentro de casa. Uma criança que está na sala, está no quarto, desassistida dos seus tutores, dos seus pais, sem a orientação devida de como navegar nessas plataformas, de como identificar riscos e potenciais prejuízos, ela está mais desprotegida do que no passado, quando andava sozinha na rua. Então, esse desnivelamento de informação está causando um risco imenso, e não é à toa que o Brasil hoje é um dos países com maior número de casos identificados e notificados de violência e exploração sexual online contra crianças e adolescentes. E nesse ambiente que pode nos trazer educação, que pode nos trazer sim entretenimento, ele traz muitos riscos e esses riscos precisam ser identificados. Mas
Vocês poderiam me perguntar: por que com tanta certeza eu estou dizendo que crianças e adolescentes acessam a internet num número assim surpreendentemente assustador hoje? O Nick.br, eu vou deixar aqui a foto para vocês, todos os anos faz um relatório de pesquisa para crianças e adolescentes, o chamado TIC Kids Online, que quer saber o quê? Como está a conectividade de norte a sul do Brasil, como está a faixa econômica que acessa a internet, quais os dispositivos disponíveis, e a nossa última pesquisa consolidada foi a de 2023, que foi apresentada em setembro de 2024. Já estamos aguardando para esse ano, em 2025, o relatório da pesquisa que foi feita em 2024. E como vocês podem observar aqui, quase a totalidade dos usuários de internet de 15 a 17 anos, ou seja, adolescentes, 99%, e de 13 a 14 anos, 93%, afirmaram ter um perfil em ao menos uma plataforma digital investigada. Que plataformas são essas? YouTube, TikTok, Instagram. E a proporção foi de 82% para usuários de 11 a 12 anos e de 68% entre usuários de 9 a 10 anos. São dados concretos, consolidados, que ensejam a realização de políticas públicas, o fortalecimento da rede de proteção para que possa haver uma fiscalização séria e uma educação digital para pais e responsáveis e para esse segmento que estão inseridos em plataformas digitais sem os devidos cuidados e as devidas orientações. Vejam só. Bem aqui nessa pesquisa, nesse relatório, nesse quadro, nós temos que, por atividades realizadas na internet, educação e busca de informações, seria um quadro só de pesquisas escolares. Mas lá no final, quem tem um tablet para fins de escola e acesso à internet, vocês não acham que pela curiosidade, grau de desenvolvimento, porque ouviu falar do coleguinha, não vai ter curiosidade de acessar um site X, um site Y ou um perfil Z para ter acesso a uma informação? Procurou informações sobre o que aconteceu no lugar onde mora, na sua rua ou em seu bairro. Se antigamente o raio de ação de uma criança e adolescente estava distrita às adjacências da sua casa ou aonde ela transitava fisicamente, com a internet e as plataformas digitais, esse raio de ação e de possibilidade de alcance de informação se amplificou exponencialmente. E aí que mora o grande perigo. Aqui, crianças e adolescentes, por idade do primeiro acesso à internet, como tínhamos abordado antes, no uso de telas na primeira infância. O avanço de 2015 a 2023 dobrou o número percentual. Se vocês veem esse quadro, podem achar que é pequeno em percentagens, mas se vocês calcularem, e isso é importante para a ciência de dados, o que essa porcentagem significa em milhares e dezenas de milhares, nós estamos cientes que estamos sim com um desafio para a rede de proteção da infância e juventude, que é esse acesso de crianças e adolescentes às plataformas digitais. E nas diversas pesquisas, até porque o maio ele é reservado para o Maio Laranja, que é o mês onde os educadores, professores e a rede da proteção da infância e juventude, por isso estamos tentando contribuir com esse trabalho, faz referência ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes como uma forma de enfrentamento desse desafio coletivo para que não nos calemos e possamos denunciar. Nos últimos 4 anos, as denúncias elas cresceram 195%. Epa, houve um aumento do número de casos? Não necessariamente. Pode significar que as campanhas do Maio Laranja estejam surtindo efeito e as pessoas estão conhecendo a forma e os mecanismos de fazer as denúncias, o Disque 100, procurar os órgãos de proteção da infância e juventude, como o Conselho Tutelar, Ministério Público, delegacias de proteção da infância e juventude, Ministério Público, defensorias públicas, enfim, a rede que é instituída pelo Estado para a proteção
desse segmento. No ponto dos crimes online, esse crescimento também aconteceu. De janeiro de 2022, vide esse quadro bem aqui, como vocês estão vendo na tela, a março de 2025, 2.233 operações foram realizadas contra crimes online relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil. São muitas operações. E esse quadro não para de ter um crescimento, porque ele é lucrativo. E é preciso que a sociedade isso enfrente como um desafio para proteger as próximas gerações. A SaferNet Brasil, ela recebeu, e é interessante que quem gosta desse tema e quer contribuir com o tema, que conheça o trabalho da SaferNet, recebeu mais de 105 mil denúncias em 2023. 105 mil denúncias de potenciais casos que precisam, claro, de investigação para saber se há a confirmação, mas informa de que existe um movimento social em que isso acontece e precisa, sim, ser enfrentado. Mas o que seria e como poderíamos definir essa exploração sexual comercial? Quando o corpo da criança ou adolescente, vejam aí, é usado com fins sexuais em troca de pagamento em dinheiro ou favores. E pode acontecer no ambiente digital e até sem o contato físico direto com a criança. Eis o perigo das plataformas digitais, as quais reiteradamente informam que há sim necessidade de regulamentação para que possamos ter mecanismos protetivos mais contundentes e retiradas de conteúdo de uma forma mais eficaz. Eu deixo a seguinte informação e reflexão para vocês. Imagine um predador, mas agora ele não precisa estar perto fisicamente para agir. Ele está por trás da tela, muitas vezes com um perfil falso, usando da confiança, da curiosidade ou da vulnerabilidade de uma criança. É essa, hoje, a nossa realidade. Mas precisamos identificar quais são os tipos mais comuns, porque isso vai mudando com o tempo e a depender da evolução tecnológica, novas formas são acrescidas dessas possibilidades de exploração. Podemos citar algumas. Uma delas, bastante comum nos dias de hoje, justamente por conta do avanço tecnológico, é o grooming, que é o assédio de crianças e adolescentes por adultos disfarçados em plataformas online para obtenção de imagens e vídeos. Epa, mas não seria a imagem de um adulto que apareceria? Não. Hoje nós estamos na era da inteligência artificial e os deepfakes, deep voices e deepfaces, eles estão uma realidade que está difícil ou quase impossível distinguir um conteúdo verdadeiro do conteúdo falso. Significa que um adulto pode se aproximar de uma criança ou de adolescente, fingindo ter uma idade similar ou abaixo, falar jargões e palavras e gírias daquela mesma idade, como se a criança estivesse conversando com um coleguinha de turma, um vizinho, que o adolescente estivesse em contato com alguém que está tentando se enturmar ou fazer parte daquele meio com os outros coleguinhas, mas na verdade está falando com a experiência e com o trato de um adulto. Aí mora o perigo. E como vamos identificar para estabelecer uma linha de orientação para essas crianças e adolescentes? Que às vezes esse contato está sendo feito dentro de casa, no quarto, ao lado, sem que pais e supervisores identifiquem o que está acontecendo. Um outro tipo muito comum é quando já há essa captação de imagens e vídeos e ocorre a sextorção,
que é a chantagem com imagens íntimas que essa pessoa conseguiu obter, normalmente de adolescentes, vídeos íntimos, vídeos sem roupa, a qual acreditava estar num relacionamento ou numa pessoa de confiança e repassou nudes ou fotos sensuais e íntimas. E começa a chantagem para permanecer a oferta desses vídeos para esse, muitas vezes, adulto disfarçado, nutrindo redes próprias para isso. Eis o perigo. Venda de material com imagens de abuso, com esse segmento de faixa etária, e lives e transmissões ao vivo de abuso. Sim, a Deep Web tem presenciado cenas grotescas de N fatos e esse é uma realidade existente. Até para se sentir pertencente a alguns grupos, certas pessoas, muitas vezes também adolescentes, são iniciados para entrar nesse grupo através da realização de atos dessa natureza. Por isso, a necessidade que a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Proteção da Infância e Juventude, os órgãos de proteção da infância e juventude façam o monitoramento rotineiro desses perfis, redes sociais, identificando que está havendo uma movimentação anormal em prejuízo a esses grupos vulneráveis de crianças e de adolescentes. O nosso Estatuto da Criança e Adolescente, aprovado aqui no Brasil, ele traz no seu artigo 241-D, tá bem aí, a foto, aliciar, e tem outros tipos penais que correspondem a essa moralidade, mas esse aqui eu fiz questão de destacar porque no seu inciso 2 ele coloca assim: o caput. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. E mais embaixo, nas mesmas penas incorre quem pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita, ou seja, sem nenhum contato, e aí nós estamos abarcando as práticas do grooming nesse momento. E quais locais poderíamos ver que acontece com mais frequência essa troca, esse contato, principalmente com essas crianças e adolescentes? Obviamente com as plataformas de redes sociais, Instagram, grupos de WhatsApp. Muitas das arquiteturas e da organização dessa rede que se alimenta desses vídeos e fotos são constituídas na Deep Web ou plataformas digitais fechadas, onde seus membros trocam esse tipo de informações, desafiando as autoridades a fazer a investigação e a prevenção e muito mais a captura dessas imagens e a apreensão desses atos criminosos. E também não podemos esquecer dos jogos online, que é uma plataforma que para o adulto não tem tanta visibilidade, mas os jogos online entre os adolescentes é sim e funciona como uma rede social, onde eles se conectam, eles se conhecem, eles trocam informações e também é um mecanismo para esse tipo de exploração e violência acontecer. O que a gente poderia dizer? Tá, vamos lá. Estamos, todo mundo sabe, nessa era de transformação digital, nossa sociedade é digital e quem começa a ter conhecimento e informação acha que todo mundo tem a mesma informação. Não é bem assim. A informação, assim como a tecnologia, ela não está horizontalizada por completo e nem está ainda acessível a todos, principalmente no quesito riscos. Então, uma das causas fundamentais para essa disseminação, que eu chamo de epidemia dessa modalidade de violência, é o desconhecimento dos riscos do ambiente digital.
Embora os nativos digitais, essas crianças e adolescentes que façam uso dessas plataformas, já nasceram sob a égide da internet e das plataformas digitais, nem por isso elas têm acesso, elas têm conhecimento e informação de como fazer a sua proteção online de privacidade, de dados, de riscos e identificação de possíveis agressão. Do mesmo modo, os seus pais e os seus responsáveis. Essa pouca intimidade com segurança digital, com senhas, com autenticação de 2 fatores, com o que expor na internet ou não, vide as práticas de sharing. Para quem quiser mais informações sobre isso, eu deixo aqui o QR Code de um episódio que já foi ao ar aqui no canal sobre sharing e oversharing, do risco que pais e tutores fazem ao expor à internet a imagem de seus filhos e das suas crianças, e que isso se reflete até a sua fase adulta. É importante que haja esse conhecimento e essas informações e sejam, sim, divulgadas nos grupos de mães, nos grupos de escolas, para que se saiba que os benefícios da tecnologia é real e existem, mas atrás deles está vindo os riscos e os desafios para que nossas crianças e nossos adolescentes não sejam a próxima vítima. Até porque, vejam essa reflexão: quais os impactos na vida e desenvolvimento de uma criança ou adolescente que foi vítima de uma ação dessa? E começou a conversar com uma pessoa acreditando que era um adolescente, um colega, e descobre que era um adulto interessada não nas suas brincadeiras e descobertas da idade, mas sim em explorá-la sexualmente. E para ilustrar a dificuldade e o temor e o trabalho das autoridades, é sempre bom ilustrarmos os casos. E esse caso internacional que vocês veem aí na tela é um caso de bastante repercussão, porque envolveu vários países. Ele é conhecido através da plataforma do site Welcome to Video. E, em resumo, esse site hospedava vídeo de abuso sexual infantil, funcionava onde? Na Dark Web. Por isso que eu digo que você, pai responsável, você que trabalha na rede de proteção da infância e juventude, não se pode dar o luxo de dizer: não gosto de internet, não gosto do digital, quero ser analógico. Não é mais possível. É importante conhecer tudo o que acontece na sociedade tecnológica hoje para fazer a prevenção e orientação de riscos seu próprio e das suas crianças e adolescentes. Então, esse site, ele funcionava na Dark Web com pagamentos em Bitcoin. Bitcoin é um criptoativo, para quem não sabe o seu significado, e funciona uma modalidade de meio de pagamento que funciona em blockchain, uma outra tecnologia agregada. O administrador desse site ele foi preso na Coreia do Sul em 2018 e teve mais de 300 prisões em 38 países. Ou seja, é uma rede gigantesca que movimenta várias pessoas, várias quantidade monetária e por isso a dificuldade em extirpar essa mazela social. Para se ter uma ideia, esse caso do Welcome to Video, as autoridades estimaram que cerca de 360 mil downloads desse tipo de conteúdo foram feitas através do site, que tinha 1,2 milhão de membros, dos quais 4 mil eram pagantes. 4 mil pessoas entendiam que deveriam monetizar, tirar dinheiro do seu bolso para pagar e ter acesso a esse tipo de conteúdo. É esse cenário em que vivemos socialmente no mundo. Aqui no Brasil, nós temos também um caso de referência que é a Operação Luz na Infância, que ele combate abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Essa ação ela aconteceu simultaneamente no Brasil, Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá, Equador, como se fala, caiu na rede
é de domínio da web, é de domínio do mundo. Então, os sites provedores, essa rede de conexão, normalmente não respeitam as bordas, né, da nacionalidade do país e há necessidade da cooperação internacional entre as autoridades para que se consiga identificar esses servidores e fazer a sua extirpação e a prisão desses responsáveis. Foram simplesmente 176 mandatos de busca e apreensão realizados. E no Brasil teve a participação em 18 estados. É grave. Eu entendo como algo grave e que precisamos refletir o futuro de uma sociedade onde isso ainda é um crime dessa magnitude. E nessa era também digital, a gente tem que agregar a seguinte informação: o uso da inteligência artificial, vejam só, pode agravar os casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes? Tcharam! O que vocês acham? Bom, vimos que para o grooming isso é altamente bem feito. É por isso que possibilita um adulto se passar com voz, com trejeitos de criança, escrever através de algum LLM, Large Language Model, que é uma modalidade de sistema de inteligência artificial, formas como se fosse falar com esse segmento. Então, daí a necessidade de orientação para que o pensamento crítico seja desenvolvido, ensinando desde a mais tenra idade as crianças e adolescentes a fazerem a checagem das informações, saberem quem é um coleguinha, quais são os vídeos que estão sendo feitos, qual é o tipo de conteúdo que é mais adequado para o seu desenvolvimento e assim extirpando outros dos quais não deva ter tanto acesso. No Brasil, tão logo os sistemas de inteligência artificial se tornaram de um domínio mais popular, principalmente os de geração de imagem, não preciso mencionar nenhum deles, vocês, uma busca rápida consegue identificar. Nós tivemos o caso no Colégio Santo Agostinho, né, que teve aquela repercussão, quando aí não eram adultos, mas eram adolescentes, que pegaram fotos das colegas de turma e acharam interessante despi-las pelo algoritmo e apresentá-las sem roupa e disseminar isso nos grupos de WhatsApp das escolas e desconhecidos, num constrangimento gigantesco para essas meninas. Não estou aqui entrando na questão, porque não houve a questão do benefício do dinheiro, da monetização, mas houve uma satisfação de um pensamento, de uma ideia, de realização de um desejo. Vamos ver como é que elas vão reagir a essas fotos e o que vai causar esse tipo de divulgação. Foi fácil, uma interface rápida no celular, com pagamento de cartão de crédito, eles tiveram acesso às facilidades da tecnologia. Vocês estão vendo como aquilo que pode ser usado para o benefício e melhoria social também traz um risco inerente que socialmente devemos entender como encaminhar para que possamos seguir de um caminhar mais seguro em sociedade. E poderíamos, então, fazer nesse momento uma pequena reflexão. O silêncio de uma criança pode ser um grito disfarçado. A escuta atenta pode salvar. Nunca foi tão necessário que pais, educadores, as pessoas encarregadas das escolas, que às vezes as crianças não têm contato adolescente diretamente com o professor, mas sim com aquele zelador do qual teve uma simpatia, ou algum funcionário da escola, que eles identifiquem uma linha divergente de comportamento desses adolescentes e crianças como indício de que pode estar havendo algo errado com aquela criança. E comunicar, por exemplo, à direção da escola, aos órgãos de supervisão, para que se possa fazer um trabalho preventivo de identificação. Sem isso, nós não conseguimos chegar na parte do enfrentamento, que é preciso, primeiramente, identificar os sinais de alerta. Quando você vê o uso excessivo e secreto da internet, pai e mãe, quando se aproxima do filho, que o filho está manuseando o celular e o filho rapidamente esconde a tela ou fecha o notebook para o pai não ter acesso ao que está sendo feito
por aquela criança, por aquele adolescente naquele meio digital, é um indício de que merece uma conversa mais franca e dizer o que está acontecendo. Você tem uma liberdade e é o gancho que se precisa para identificar: olha, nós temos riscos, a sua imagem, sua câmera está fechada, você está conversando com quem? Tem certeza que é alguém da sua idade? Não é alguém mais velho que você? Está tudo bem com você? Então, essa parada nas famílias ou pessoas que são responsáveis por crianças e adolescentes, ela é necessária e fundamental para que eles cresçam de uma forma salutar nesse ambiente que se torna cada vez mais digital, com riscos cada vez maiores. E recebimento de presente de origem desconhecida, mudanças bruscas de comportamento, irritabilidade, podem ser alguns indícios tanto do uso excessivo de tela quanto de que está havendo um contato via essas plataformas de uma forma diferenciada que merece uma melhor investigação e cada família vai fazer os seus acordos e o que é melhor estabelecer a nível de relacionamento com a faixa etária que seja o adolescente em questão. Às vezes é limitar o uso da internet, às vezes é fazer as restrições aos canais, e para isso os pais precisam ter o conhecimento necessário do que fazer para que se possa negociar. E principalmente, relatou que uma conversa com um amigo virtual sábio que está recebendo conselhos é preciso um sinal de alerta maior. E os pais, sim, precisam se inteirar da vida digital dos filhos, assim como faziam no passado, querendo saber quem era o seu amigo, convidando esse amigo para lanchar em casa, para saber com quem o filho estava andando, qual era a sua família, como era as conversas com esse outro colega, de forma a poder orientar o filho da melhor maneira possível. Isso tem que se migrar para o universo digital. Além de ensinar, isso é uma tarefa que já deve cada vez mais chegar às escolas em todos os cantos do Brasil urgentemente. Dicas de segurança online para a criança. A criança já está com contato com um celular, ela tem que saber o risco e saber se proteger de acordo com a idade dela. Não converse com estranhos. Pediu para adicionar você? Faça uma busca, veja o perfil, veja se algum amigo seu segue. Ninguém que você conhece segue. Não é para você seguir essa pessoa que é um completo estranho, como se você estivesse aceitando um aperto de mão na rua de um desconhecido. Manter as informações pessoais privadas, ter noção de proteção de dados. Usar senhas fortes. Você não pode colocar coleguinha 2 como sua senha. Isso vai ser quebrado imediatamente e colocar a sua conta e seus dados em risco. E ter a confiança em algum adulto para caso o adolescente ou a criança esteja desconfiando de que há algo anormal nas suas contas, ter a liberdade de falar com os pais e chamar por socorro. Olha, tem algo errado acontecendo. Então, isso merece uma mudança de diálogo dentro de casa e nos lares onde há a presença de crianças e adolescentes. Por quê? Vejam só, precisamos ensinar crianças a navegar com segurança, mas também construir redes que amparem quem cai em armadilhas. Ao mesmo tempo em que ensinamos, educamos crianças e adolescentes, a rede de proteção da infância e juventude precisa estar fortalecida para saber exatamente o que fazer quando detectar um caso desse. E para isso, a literacia digital de pais e responsáveis, redes da infância e, novamente, para as crianças. O monitoramento que os pais devem fazer das redes sociais dos filhos, sim, é preciso monitorar, assim como no passado se fazia no mundo que era mais, digamos, analógico, se fazia o monitoramento dos amigos e colegas do filho. Hoje, esses amigos e colegas são virtuais, estão nas redes sociais e precisam ser, sim, monitorados, mesmo com essa pluralidade de perfis que vocês já devem estar
ter conhecimento, como os DICs, Close DISCs e todos os outros que vão ser criados para que esses adolescentes, na fase de identificação e individuação, comecem a distinguir colegas online. E como é que você está? Você está inserido nessa plataforma do Disclosure do seu filho ou não? A atualização da equipe da rede sobre os crimes cibernéticos e políticas públicas que consigam alcançar o Brasil de norte a sul para essa educação digital. Sem essa interação dessa rede de apoio voltada à infância e juventude, não é possível deter essa disseminação de violência e abuso na forma online e muito menos acolher a família vítima e as vítimas dessa situação via o meio digital. E para isso, nós podemos também usar a tecnologia como aliada. Plataformas de denúncia, Disque 100, SaferNet, www, vejam só bem aí, safernet.org.br e delegacias virtuais pode ser uma porta de entrada. Procure o conselho tutelar do seu município ou da sua região. Procure a Delegacia de Proteção à Infância e Juventude. Procure a Promotoria de Justiça da Infância, a Defensoria Pública. Procure o juiz da infância e juventude. Não fique sozinho. Identificou problemas, está vendo que seus filhos estão com uma situação, é hora de acionar a rede de proteção da infância e juventude, porque a proteção precisa ser real, vejam só, mesmo em um mundo digital. Gostaram? É um tema denso, difícil, mas como aqui abordamos cidadania digital e esse segmento tão vulnerável da infância e juventude, não poderíamos nos omitir em contribuir para que, com um pouco mais de conhecimento, possamos enfrentar esse desafio que certamente bate às portas, aliás, bate nas plataformas digitais e nas mesas de muitas famílias no mundo e no Brasil afora. Espero que tenham gostado. Se você gostou e acha que esse episódio pode servir de alerta para um amigo, para uma mãe, para os grupos da sua escola, compartilhe e nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá!